Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal novamente. Hoje eu quero falar para vocês sobre um assunto da maior importância, que é o assunto da beta-diversidade ou diversidade beta. Vocês conhecem já o termo biodiversidade, tem até um vídeo aqui no canal, um vídeo sobre o que é biodiversidade. E nesse vídeo eu falei que biodiversidade tinha vários aspectos, a biodiversidade não é uma coisa, ela é uma ideia, uma percepção científica de uma realidade complexa. E tem um aspecto da biodiversidade que não se fala tão diretamente, mas que é importante ressaltar, que é justamente a beta-diversidade ou diversidade beta. O que é isso, diversidade beta? E por que é importante você saber isso? Então vamos lá. Beta-diversidade é a mudança de diversidade de um ponto para o outro. Então vamos supor que a gente esteja falando da diversidade de espécies de animais, tá? Então você vai ver, tem um grupo de animais, um grupo de espécies de animais, por exemplo, um grupo de aves, de espécies de aves numa certa região, em outra região tem outro grupo de espécies de aves. A diferença das espécies de uma região para outra é que se chama de diversidade beta, entendeu? Então a diversidade beta é a mudança da biodiversidade de um local para o outro. Então esse conceito é muito importante porque ele enfatiza o fato de que a biodiversidade não está por igual em todos os lugares, né? Tem uma organização espacial na biodiversidade, justamente porque ela muda de um lugar para o outro. E mapear em detalhes essa mudança é um dos objetivos da ciência da ecologia, desde que ela existe. Isso continua cada vez sendo mais aprofundado, né? Então, por que isso é importante? Por que isso é importante para você, para mim, para todos nós? É importante porque, veja só, por exemplo, vou dar um exemplo nessa imagem aqui. Olha essa imagem da Amazônia, tá? Do desmatamento na Amazônia. Reparem que essas áreas, no caso a Amazônia brasileira, tá? Nessas áreas que estão marcadas em rosa, é onde tem o maior desmatamento até 2009. Repara que essas áreas em rosa formam um arco, né, chamado famoso Arco do Desmatamento, que vai aqui desde o Pará, Maranhão, passando pelo Mato Grosso, até Rondônia, até a parte leste do Acre. Então repara que essa área é justamente a área onde a Amazônia está, digamos assim, transicionando para outros biomas, né? No caso, o Cerrado, principalmente. Então você tem aí a transição, mas também tem áreas de desmatamento dentro aqui do Pará, aqui ao longo, né, está aumentando. O importante é que você vê que uma grande área da Amazônia continua não desmatada, certo? Porém, essa área desmatada, ela afeta um grande conjunto de espécies, que pode ser vista nesse mapa aqui, desse trabalho, que foi publicado no ano retrasado, e que mapeou, fez um primeiro mapeamento das regiões de biodiversidade da Amazônia com base justamente na análise da beta-diversidade. Se você olhar esse mapa da direita, ele mostra regiões que têm grupos de espécies diferentes, de árvores, tá? De árvores. Grupos de espécies de árvores. Então, para você ver que na Amazônia, tem grupos de espécies de árvores em regiões diferentes da Amazônia. Inclusive nessa área correspondente ao Arco do Desmatamento, você vê aqui no leste do Pará, no Maranhão, aqui ó, a região 12, tá vendo? São um grupo de árvores que muitas delas não tem no resto da Amazônia. Aqui no Mato Grosso, a região 13, tá vendo? Bem transição com o Cerrado. Aqui região 8, essa azul marinho que pega Rondônia. A região 7 que pega aqui o norte do Mato Grosso e tal. Essas áreas, cada uma delas tem uma biodiversidade diferente da outra. Por isso é que a beta-diversidade vai mudando e vai marcando regiões diferentes. Devido à beta-diversidade, é que essas diferentes regiões podem ser identificadas. Por quê? Porque na passagem de uma região para outra, a beta-diversidade é maior. Entendeu? Então, à medida que você mapeia e conhece a beta-diversidade, você consegue identificar, por exemplo, regiões que têm uma diversidade diferente das outras. Então, se você reparar,
o desmatamento desse arco, ele está destruindo grupos de espécies que muitas delas não ocorrem no resto da Amazônia. São grupos de espécies diferentes. Então uma pessoa olhando o mapa da esquerda pode dizer assim, mas tem muita área ainda da Amazônia que foi deixada não desmatada ainda. Mas se você olhar o mapa da direita, você vê que são biodiversidades diferentes. Porque a Amazônia não é toda igual. Ela não só tem ecossistemas diferentes, alagado, não alagado, de solo arenoso, solo não arenoso, como ela tem grupos de espécies diferentes por causa da beta-diversidade. O fato da beta-diversidade na Amazônia ser muito alta, porque tem muitas espécies, então mudam as espécies, faz como consequência que haja regiões de biodiversidade diferentes. Então, quando a gente perde uma região, aquela região é insubstituível, porque ela não é igual às outras, apesar de aparentemente ser parecida. Só uma floresta alta com árvores e úmida, ela tem uma biodiversidade diferente, porque a biodiversidade sofre mudança ao longo do espaço, chamado de beta-diversidade, e isso leva a regiões com biodiversidade diferente. Então não adianta, nós não podemos abrir mão da imensa biodiversidade diferenciada do arco, que corresponde ao arco do desmatamento. Então essas regiões precisam de parques e reservas. No caso da Amazônia, a Amazônia tem parques e reservas. Existem terras indígenas e parques e reservas na Amazônia que vão tentar preservar uma parte dessas regiões de biodiversidade, tá? Mas nós não podemos cair na ilusão de que só porque um tipo de ecossistema tem uma aparência semelhante, ele corresponde à mesma biodiversidade. A mesma coisa aqui, se você olhar, essa imagem da Mata Atlântica, esse mapa da Mata Atlântica, essa região toda amarela é uma região que foi desmatada, tá? Essa região é uma região que foi desmatada. Essa região, as partes verdes, inclusive com umas manchas verdes, é o que sobra de Mata Atlântica, cerca de 12%. O que tem de vermelho são as áreas mais desmatadas de 2013 e 2014. Aqui no norte de Minas, interior da Bahia, interior do Paraná, tá? Áreas mais desmatadas, tem por toda ela. Então, para você ver que a maior parte da Mata Atlântica bem conservada está na Serra do Mar de São Paulo, tá? Parte da Serra aqui do Mar de Santa Catarina e Curitiba e do Paraná, e parte também da Serra do Mar do Rio de Janeiro, onde tem ainda áreas maiores preservadas. O restante são áreas bem menores, muito importantes, mas áreas menores. Só que se você olhar, então alguém poderia dizer, mas 12% concentrado em grandes áreas da Mata Atlântica não está bom, não é suficiente. Aí eu te mostro esse mapa aqui da direita, que é o mapa de regiões de biodiversidade de árvores da Mata Atlântica. Eu vou deixar as referências dessas publicações aqui nos comentários do vídeo, tá? Tem também um vídeo sobre cada uma desses mapas, vou deixar também o link. E você vai ver que diferentes regiões da Mata Atlântica têm diferentes grupos de árvores, porque a Mata Atlântica tem uma beta-diversidade muito alta. Existe mudança de espécies muito rápida de um local, de uma região para outra. Então, para vocês verem que essa região do Rio, da Serra do Rio São Paulo, corresponde aqui nesse mapa, mais ou menos, às regiões 14, 16, tá? São as regiões que as espécies aqui estão mais bem preservadas. Realmente são áreas de alto endemismo e alta biodiversidade. Ótimo, excelente. Mas, por exemplo, aqui no interior do Paraná, interior de São Paulo, lá fronteira com Mato Grosso e tal, é a região 11 e a região 15, que é o interior do Paraná, tem grupos de espécies diferenciadas. São biodiversidades diferentes, espécies diferentes que sustentam animais diferentes, que sustentam fungos diferentes, que se relacionam de formas diferentes e prestam serviços ecossistêmicos
diferentes para todos nós, para as pessoas daquelas regiões principalmente. Entendeu? Então, quando você mostra um mapa desse com essas regiões devastadas, a mesma coisa a Mata Atlântica do Nordeste, que é a Mata Atlântica que é impactada e desmatada há mais tempo no Brasil, né? Desde o início do século XVI. Então, repara que a Mata Atlântica do Nordeste não é toda igual. Você tem bandas aqui, ó, de regiões com beta-diversidade suficiente para gerar biotas diferentes, grupos de espécies diferentes. Então esse desmatamento na Mata Atlântica do Nordeste, ele pega grupos de espécies diferentes. Então precisa de proteções para cada região dessa e restauração também diferenciada. Então era isso que eu queria ressaltar para vocês, que à medida que a gente conhece a beta-diversidade, a gente começa a ter noção, conseguir mapear cientificamente as regiões de biodiversidade do Brasil e do mundo. E com isso chama atenção o fato de que as espécies que nós precisamos conservar para o nosso bem-estar, para sustentar a nossa economia, para sustentar o nosso salário, nosso emprego, para sustentar a água que a gente bebe, para sustentar a polinização da agricultura, para sustentar o clima do planeta que a gente vive, né? Manter esse clima habitável, é necessário. O que faz tudo isso? A biodiversidade. A biodiversidade presta esses serviços todos para nós. Também serviços culturais, serviços até espirituais, de inspiração, né? De reflexão, de paz, de esporte, de turismo. Então a Mata Atlântica, a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga, o Pampa, todos, o Pantanal, todas essas regiões precisam ser mantidas, de forma que continue prestando esses serviços e também continue vivendo no planeta conosco, que é uma questão ética também, tá? Então não basta a gente conservar a Mata Atlântica em algum lugar, a Amazônia em algum lugar e destruir o resto. A gente tem que preservar proporcionalmente em todos os espaços. Tá bom, pessoal? É uma coisa factível, uma coisa que dá para fazer, uma coisa que a gente tem competência para fazer, a gente tem inteligência para fazer, tá? É uma questão só de pôr em prática para garantir o bem-estar nosso e das outras pessoas que virão depois de nós, ok? Grande abraço, até a próxima.